diretamente do SBT com Danilo Gentili. No programa de hoje, Cristiana Oliveira, olha ela aí a fera. Também o promotor de justiça, o Super Roberto Liviano, Nosso vale-a-conto de Papalvos, esses meninos aí. E assombrando os 13 fantasmas do Scooby-Doo, o Super Ultraje a Rigor, E agora, recebam ele, que pagava pau pro Zé Trovão, Danilo Gentili, o filho da dona Guiomar. É de noite e nós estamos no ar. Klein, você fez alguma coisa diferente no visual? Percebi, está a mesma merda de sempre. Olha, a prefeitura de Duque de Caxias deu cenoura para as crianças comerem na Páscoa. Os pais das crianças acharam sacanagem a prefeitura dar cenoura para a criança na Páscoa. São os novos tempos. Na minha época, minha mãe brigava para eu comer legumes. Agora a prefeitura dá legumes para a criança comer, o pai fica puto. Cadê o chocolate do meu filho? Que vai entender. Mas vamos ver o lado bom também. Pelo menos nessa escola ainda não teve dinheiro da merenda desviado. Tá lá. Em forma de cenoura, mas tá lá. Pernalonga se matriculou nessa escola. Ei, que é, velhinho? Boa, gostei. Ei, que é, velhinho? A sua é melhor. Imita o Pernalonga agora, Klein. Pernalonga. Tá bom, vai, tá bom. Você saiu fazendo o que sabe fazer de melhor, não é? Tocando sua guitarra. Você é um guerreiro da juventude, não é? Tá sempre com a guitarra na mão. Me sinto cada vez mais jovem. Esse é o seu rock, o seu grito, tá nessa guitarra aí. Pra caralho. É um guerreiro, sempre jovem. Vamos começar logo. Vamos começar logo, porque esse cara é o guerreiro da juventude. A espada dele é a guitarra na mão. Klein. Hoje tem Cristiano Oliveira no The Noite. Olha ele lá, ó. E hoje tem também, vamos falar de corrupção, com o promotor Ricardo Liviano aqui no The Noite. E olha ele lá. A espada é a guitarra na mão. Marcos Klein, eu trago aí, porra. Ele convoca toda a juventude a lutar através da guitarra. Grande Marcos Klein, o líder da juventude do Brasil. Parabéns, cara. Muito jovem. Legal. Olha, acontece nos dias 9 e 10 de abril, em Porto Alegre, a edição 2018 do Fórum da Liberdade. Neste ano, o tema do evento será A Voz da Mudança. Estão confirmados no evento palestras do Sérgio Moro, Bernardinho do Vôlei e Theodore Dalrymple. Falei certo? Dalrymple? Dalrymple. Dalrymple. Aham. Excuse for my accent. Mas tentei. Vamos lá. Acesse o forumdaliberdade.com.br. O endereço está aqui, forumdaliberdade.com.br. Inscreva-se. Ótimo evento, hein? Aqui, ó. A nossa convidada fez papéis que marcaram a história da TV brasileira. Ela é a Juma, de Pantanal. Mas eu só falei Juma. Só tô falando Juma pra encher o saco dela, porque a carreira dela é bem mais que isso. O Diguinho, quem humano, nunca sei como chamar. Cristiano Oliveira! Cristiana Oliveira! Obrigado,
por vir, um prazer recebê-la, viu? Imagina, Prazer prazer conhecê-la é meu. pessoalmente. Já tô querendo vir aqui faz tempo. Ah, é? Já. Então tá bom, é que essa seja a primeira vez de muitas. Ô, Roger, vocês tocaram a música do rock pra ela entrar? É, Os Olhos do Tigre. A gente procurou de onça, não tinha. Vai no tigre mesmo, tá tudo certo. Pra quê? Ó, porque só porque ela fazia, só porque ela era Ju, uma mulher onça. É. Tá bom, aí você foi no do tigre, tá bom. Então ficou o desafio. Componha uma música Olhos de Onça. Hã? Pra próxima. Olha, que luxo. Ô, Cristiana, você encerrou recentemente a temporada de Feliz por Nada. Foi. Foi curta a temporada? Foi, a gente fez 2 meses, só que infelizmente a gente fez nas férias de São Paulo. Janeiro, todo mundo debandou, foi pra praia, foi pra outros estados. Você e encerrou tal. em São Paulo, mas tá por aí ainda. Hã? Você encerrou a temporada em São encerrei Paulo. aqui, a gente já tinha feito no Rio, estreamos no Rio, viajamos e tal. E aí a gente fez aqui em São Paulo e vamos viajar Pra até onde? o fim do ano. Pois é, a gente está com várias datas aí é meu produtor que sabe, mas eu sei que dia 14 de abril a gente está em Porto Alegre. Agora, Cristiana, esse nome Feliz por Nada é o nome de um livro, não é? É, exatamente. A peça foi baseada nas crônicas desse livro. Esse livro é um dos maiores best-sellers que tem da Mas o Marta livro tem Medeiros. várias crônicas. Tem várias crônicas. Aí a Regiane Antonini, que é a autora, Regiana, ela escolheu umas 4, 5 crônicas e transformou isso, ela dramatizou e fez uma história. Mas todas as crônicas são baseadas em coisas reais que a Marta escreveu e a Regiane só criou a historinha que, enfim, fala sobre amizade, fala sobre traição, fala sobre coisas que todos nós vivemos no nosso Sua dia a dia. personagem, qual é? A minha é completamente diferente de mim. A minha é casada há 15 anos, com 2 filhas, completamente dedicada às filhas e ao marido, é professora e é uma pessoa extremamente travada com as coisas, né? Você não, E você é o oposto disso. Sou completamente o oposto. Você é desinibida? Completamente. Sempre foi? Sempre fui. Pelo contrário, quer dizer, pelo contrário. Exatamente isso. Com 10 anos de idade, eu era tão desinibida e eu tinha tantas histórias para contar que quando depois de adulta, o meu irmão, inclusive, faleceu há 2 meses atrás, ele falou assim para mim, cara, eu sabia que você ia ser atriz porque você mentia pra cacete e mentia bem, que era uma maravilha. A gente acreditava nas suas mentiras. Eu falei, tá vendo? Agora eu vou ficar a vida inteira mentindo. Se não fosse atriz, seria política também. Coisa que eu tenho Que você tem o dom. Então, ainda bem que foi atriz. Pelo menos porque aí traz tem o alegria. personagem. Não, a Cristiana mesmo não mente. Mas a eu atriz digo, traz né? alegria, político traz verdade. tristeza. Agora, você acabou de encerrar a temporada em São Paulo, mas você é carioca. Sou Mas carioca. você tem uma relação bem estreita com São Paulo. Na verdade, eu venho a São Paulo desde os 16 anos. Eu tô com 54 agora. Você fugiu pra cá E uma aí, vez, não foi? Fugi com 16 anos. Eu era muito livre, eu era muito independente. E você veio fazer o quê aqui em São Paulo? Pegar trânsito? Não. Você estava lá no Rio? Na verdade, foi uma história interessante, que tem a ver com rejeição, e aí automaticamente tem a ver com as minhas palestras, que a gente vai chegar a esse ponto. Mas eu tinha engordado muito. Eu engordei, eu acho que uns 40 quilos. Na verdade, eu fugi porque eu tinha vergonha de me mostrar do jeito que eu estava para os meus amigos, meus colegas, e não queria que eles me vissem daquele jeito. E aí eu também, meu pai e minha mãe começaram a me perseguir, dizer, quero saber com quem você está andando. Aí fui fazer um curso de teatro, eles foram lá. Aquela fase chata dos e tal. Dos 15 a 16 anos. Exatamente. Não, 15 não, de 16 para 17. 16 para que 17. era aquele conflito interno. É o famoso adolescente. Que fui ex-bailarina, tinha sido bailarina, entendeu? Tinha sido sempre magrinha e tal, e de repente eu fiquei E como que você engordou tanto? Por quê? Ansiedade? Foi ansiedade, completamente. Só que assim, teve uma justificativa que hoje eu acho idiota, porque o ser humano está sempre procurando uma razão para alguma coisa, né? Mas foi logo depois de uma cirurgia que eu fiz de amígdala. E naquela época, todo mundo tirava amígdala, né? Dava probleminha de inflamação na garganta, tirava amígdala. E aí eu fiz essa operação e eu tinha um namorado. E logo depois que eu terminei a cirurgia, eu fiquei sabendo que ele tinha me trocado por uma mulher de 34 anos. E eu tinha 16 na época. Seu namorado tinha quantos? Tinha 17. Aí ele foi... Ih, desculpa, bati no microfone. E aí eu acho que eu fiquei meio deprimida e tal, e comecei a comer, mas eu comia muito, era prato de estivador, assim. Mas isso não é desculpa, é verdade, acontece, você fica deprimido, você come. Há quem diga que o estômago é o segundo cérebro.
Quando você tá triste, quando você tá feliz, o estômago responde a isso. É verdade. Tem gente deprimida que come pra caramba. E Tem tem gente uns que não deprimida comem. que Mas não eu já come passei nada. por uma outra dor de amor que eu fiquei muito magra também. Então, aí aconteceu isso, aí eu acabei engordando e tal. E aí fugi aqui para São Paulo. Veio pra São Paulo. É. E aí fui morar na casa de um autor de peça infantil. Ele me alugou um quarto, só que para pagar o quarto eu não tinha dinheiro, sem nem um puto. E aí eu comecei a catar emprego, só que eu tinha 16 anos. Então, é claro que as pessoas falavam, não quero te contratar porque você é menor de idade. Não tinha profissão, Né? Não tinha nada, carreira. não tinha profissão e tal. E aí eu fui, sei lá, fui num supermercado, que hoje não existe mais. Cheguei, chamei o gerente, abri o jogo com ele. Aqui falei em São assim, Paulo? aqui em São Paulo. Falei, ó, não falei que tinha fugido, falei, eu saí de casa e tal, tô numa época meio complicada e tal, estava querendo morar aqui em São Paulo, me dá uma chance. Aí ele me deu uma chance de ser caixa do supermercado. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, que foi um mês depois, porque imagina, meus pais ficaram um mês sem saber de mim. E hoje que eu sou mãe e sou avó, só de pensar nessa possibilidade, né, de alguma das minhas filhas, apesar de elas estarem bem mais velhas, mas assim, de repente eu ficar um mês sem saber das minhas filhas, entendeu? Eu acho que eu entro em desespero. Imagina o que eu fiz com os meus pais. Precisei ser mãe para entender, porque até então eu não computava isso. E aí, um mês depois, eu pedi demissão, porque eu fiz as pazes com os meus pais, aquela coisa toda, eu ia voltar para o Rio e ele chorou, ele falou, poxa vida... O gerente, o você era a gerente melhor chorou caixa do e mercado. eu era super comunicativa, falava com todo mundo. Mas quais são as coisas chatas de ser caixa de supermercado? É gente que paga com moeda? Mas na verdade no caixa era bom ter moeda. Era? Porque tinha gente que vinha com aquela nota... E aqueles caras que tentam pagar com nota falsa? Você pegou uns ou não? Não peguei essa época. Velho não. que fica Imagina, passando isso cantada em caixa. Isso foi há 38 anos atrás, entendeu? Então realmente eu não tinha nada dessas coisas de nota falsa. E se tinha, não sabia. Tinha código de barra já ou não? Não. Hoje em dia, nessa olha, época não. Você tinha que ir lá e digitar o preço. Digitar o códigozinho, digitar o preço. Hoje em dia o pessoal vai lá e... É muito rapidinho. Mas aí foi uma experiência bem bacana e a minha relação com os meus pais ficou muito melhor depois disso. Nunca mais você viu esse gerente de supermercado? Nunca mais. Nunca mais. Nunca Aí, mais. imagina o dia que ele tava vendo Pantanal, que foi a primeira... Ah, com certeza. Novela que você Nossa, estourou, já foi o primeiro pensou? Que sucesso. loucura, Falou, caramba, a Juma já foi caixa lá no meu mercado. No meu mercado. Eu não sei, acho que ele não está nem mais vivo hoje, se tiver, está com uns 114 anos. Você voltou no Rio, voltou fazendo... Você voltou no Rio, voltou fazendo o quê? Não, aí no Rio eu fui estudar. Aí eu fui para a faculdade de comunicação. Ainda trabalhei como na época chamava de divulgadora, que hoje é assessoria de imprensa, com um grupo de teatro. E aí depois fui fazer faculdade. E era o que eu queria, era ser jornalista e conseguir me formar. Chegou a atuar? Chegou a ser jornalista? Sim, pode falar o nome do jornal? Claro. Do Globo. Ah, não pode, esse não pode. Não? A gente tá no SBT, falar Globo aqui é meio pesado. O Globo. Aí eu fui- Globo. O Globo. Tá Aí bom. eu fui, tinha uma coluna no segundo caderno e alternava com o Arthur da Távola. Porra! Novinha, era Você não tá- mascote da Você não estava da realizada sendo redação. colunista do Globo? Tava muito realizada. E como é que você virou atriz? Você tava lá? Porque, Colunista do Globo. antes disso, antes de eu trabalhar no Globo, antes de me formar, surgiu uma viagem para a Europa como modelo. Que aí depois que eu emagreci e tal, eu fui ser modelo. E aí fui para a Espanha, morei na Espanha, depois fui para a Alemanha, morei Você era na... jornalista e modelo. Era ao igual mesmo Superman. tempo. Era jornalista. Não, até Você hoje. tinha dupla identidade, jornalista e modelo. Hoje eu sou tudo também. Sou palestrante, empresária, sou atriz, sou um monte de coisa. Você é empresária? E Que aí, você... sou. Eu tenho uma marca de semi-joias de luxo, Como chama? que é C.O.Joias. Aqui? Que ela fazendo propaganda. Porra! A orelha é toda minha. E agora eu estou entrando de sócia numa fábrica. Mas isso eu conto de uma próxima vez. Aí depois quando assim. você voltar aqui, você fala. Depois eu falo. Por enquanto A gente vai visitar a sua fábrica. Muito bacana, inclusive. E o que eu estava contando mesmo? Você estava contando que você era empresária, atriz e surgiu a oportunidade de ser modelo e ir para a Europa. Exatamente, aí fui. Aí eu era as duas coisas ao mesmo tempo. Aí, nesse tempo que eu trabalhava no jornal, tinha um curso do Wolf Maia, de vídeo. E era do lado do jornal, do lado da redação. E eu resolvi ir. Porque eu tinha trabalhado com teatro, mas sempre nos bastidores, né? Eu achava que eu, como atriz, ia ser ótima cozinheira.
E aí eu fui fazer o curso do Wolf. E foi a primeira pessoa que chegou para mim e falou assim, Xana, você tem uma imagem bacana, entendeu? Você é natural, você, né, tem um domínio do texto, não fica aquela coisa impostada, engessada. Você tem, acho que você lida muito bem com a câmera, você não pensa em ser atriz. Eu falei, tá. Aí resolvi que eu, além, né, já estava formada, iria fazer uma faculdade de artes cênicas. Só que não deu tempo, porque eu fiz um comercial com Walter Salles Jr., que era um comercial que, na época, tinha muito esses comerciais de 3 minutos. Ah, é verdade. Né? Você lembra? Lembro. Que tinha de cigarro, que era 3 minutos. E Bombom, era um... Bombom garoto, cigarro. Não, era... Enfim, demorava 3 minutos, acabava sendo uma historinha. E eu fiz de linha de tricô, que era uma história de uma aluna que se apaixonava por um professor, aí fazia uma blusa de lã para ele. Enfim, aconteceu alguma coisa que eu meio que interpretei, sem fala, mas deu uma interpretada. E aí, um belo dia, me chamaram para fazer um teste para um programa de clipe, se chamava Choque, isso lá na Manchete. E aí o Jaime Monjardim me viu, e eu fui apresentar para ele o comercial. Quando ele viu, ele falou, meu Deus do céu, achei a minha atriz para fazer Cananga do Japão. Falei, mas como assim? Eu nunca fiz nada. Ele falou, não, é a protagonista. Eu falei, oi? Aí ele falou, não, é a protagonista da novela. Eu falei, não vou fazer. Sinto muito, mas eu não vou fazer. Aí ele disse assim, não, mas é a Tezuki Yamazaki, que é uma cineasta, ela tinha acabado de fazer Gaijin e falou Cananga do Japão. Falei, não vou, confia em mim que eu vou te botar em boas mãos. E aí foi fazendo testes comigo, e eu fui me dando muito bem nos testes. Só que nesse meio tempo a Cristiane Torlone acabou fechando com a Manchete, ela tinha nome, né? Eu não tinha. Ela era a Cristiane Torlone E da aí Globo. fecharam com ela para fazer a personagem principal, e o autor, que hoje é falecido, me chamou para fazer a segunda personagem principal da novela. Imagina, eu nunca tinha feito nada, eu nunca tinha decorado texto na minha vida. E você não hesitou, você não queria? Não, mas aí era menor, Aí entendeu? você Não falou, era tudo a bem. protagonista. Aí pode ser. Eu fiquei com medo de fazer a protagonista, eu não era maluca. Imagino. E aí fiz a Hannah e ganhei prêmio de unanimidade, entendeu? Como atriz revelação. Depois veio o Pantanal. Depois veio. Aí eu fui tirada da Cananga para fazer o Pantanal, fazer o personagem da Muda. Eu falei que eu não queria, que eu queria fazer a Juma, me apaixonei pela Juma. O Jaime olhava para minha cara e falava assim, vem cá. Você já se olhou no espelho? Falei, não era já. você, a Juma? Não, quem que era? A Juma eles queriam Cláudia Hanna, Glória Pires, mas todas as duas estavam na Globo. E aí me chamaram para fazer a Muda, que foi a Andréa Richa que fez, que era aquele personagem que era muda. Aí, quer dizer, não era, mas depois se revelou. E aí eu falei, não, eu quero fazer a Juma. Aí o Jaime falou, você já se olhou no espelho? Eu falei assim, já. Ele falou assim, olha o olhar que você tem, que olhar doce e tal. Eu falei, Jaime, você não me conhece. Você não me conhece, é porque você só me viu com um olhar doce e tal. Poxa, dá uma chance, dá uma chance. Ele, não, porque você não vai fazer, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí fui para os Estados Unidos com meu marido na época, o pai da minha filha mais velha. Fui para os Estados Unidos, cheguei lá. Na hora que eu voltei, que eu liguei a tal da secretária eletrônica, tinha lá o Carlos, um dos diretores, né, do Carlos Magalhães. Falou, Crica, mudança de personagem. Crica é meu apelido, tá, gente? Mudança de personagem, você vai fazer a Juma. Mas eu gritava. Sabe assim, eu tinha... era uma coisa assim que era pra você. Eu sabia que a Juma era minha, tinha que ser minha, entendeu? Caramba! E aí eu fiz a Juma daquele jeito que foi muito intuitivo, foi instintivo. Eu era criança e o que vocês fizeram foi um fato inédito. Nunca uma novela tinha ganhado da novela da Globo até então, né? A novela da Globo era uma potência, nada ganhava de novela da Globo e nenhum personagem de dramaturgia nacional era mais importante e mais visto que os personagens da dramaturgia da Globo, até que veio a Juma e o Pantanal. A Juma me eternizou, né? E te enche o saco até hoje? Você fala, pô, eu sou atriz, sou jornalista, sou empresária, Cara, já fiz um monte de papel e vocês estão me chamando de Juma ainda? Mas posso falar uma coisa? Existe dois lados. Ou eu vou me sentir mal por causa disso e vou achar que os outros só consideraram essa personagem como uma personagem importante, marcante, e vou me incomodar com isso, ou eu sou grata. Tudo que eu tenho hoje eu devo à Juma. Depois veio a consequência, mas foi a Juma que me deu uma estabilidade financeira, foi a Juma que me fez ser conhecida, foi a Juma que me fez ser reportada. Você tem um quadro da Juma em casa? Tenho. Tem? Tenho. Você tem um quadro de onça lá? Eu tenho um quadro da Juma com espingarda, da Juma com onça. Que legal. Não, tem sim, eu adoro a Juma, eu adoro. E é aquele negócio,
No início eu até fiquei incomodada, porque eu fiz personagens muito fortes, assim, acho que aqui mistura de geração, mas tem jovens aí na plateia que não viram a Juma, porque Juma foi em 1990, de repente viu em 1998, Porque depois entendeu? passou no SBT Passou a reprise, aqui, passou exatamente. aqui. E ganhou, e passou de reprise e ganhava também, atingia pico de bola. Pois é, até hoje. Então tem a nova geração que assistiu o Pantanal em 2008, né? Alguém te parou na rua alguma vez e falou: ô Juma, vira onça aí pra nós ver. 350 milhões de vezes, meu Deus. Então eu vou te pedir uma coisa, pessoal. Ah, não, você não vai falar isso pra mim, não. Não, vira onça aí pra nós ver. Agora em primeira mão, Cristiano Oliveira vai virar onça. Não? Eu lembro de você em 4x4. Ai, a Tati era muito fofa. Meu único personagem em comédia que eu fiz em televisão. E eu me divertia muito assistindo. Gente, mas a Tati Mas ela era ingênua. Sabe, tem coisas que a gente, de repente, aquilo da busca na Juma. pureza. Na pureza. Vamos ver a Cristiano Oliveira em 4x4. Mas aí, quando eu fui pra outra emissora, eu comecei a fazer personagens Qual outra diferentes. emissora? Pode falar? Qual? Globo. Não, essa não podia falar. Falou Globo. Você viu que ela falou Globo de novo aqui? Vê? E você Poxa, repete. Você podia falar Band, Record, Cultura, mas Globo? Mas tá bom, vamos lá. Agora já falou, vamos lá. É que eu sou da época que era proibido essas coisas, entendeu? Falar Globo, né? É, Mas ainda é, viu? É? Tá falando Globo aqui. Mas também é a minha casa, 22 anos, né? Era a minha segunda casa. Bom, enfim. Mas aqui o CBT nunca foi. Aqui tem troféu imprensa, que dá... A única vez que eu vim aqui foi para receber o troféu imprensa anos depois de Pantanal do Silvio. A única vez que eu vim aqui. Acho que não devia nem ter Segunda esse vez complexo. que você está aqui agora? É a segunda vez. Olha aí que maravilha, hein? É. E eu tenho um outro troféu imprensa para te dar. Só vou dar se você virar onça. Ah, não. Então eu não vou receber. E aí, eu lembro de você na novela do Reginaldo, do Corpo e Alma, não? Fiz Corpo e Alma. Corpo e Alma, É. doação de órgão, não era? Foi a Paloma. A Paloma, aham. Insensato Coração, que eu engordei 18 quilos. 18, 20 quilos, que eu fazia sempre presidiário. Eu sempre quis fazer um papel que eu preciso engordar, porque tem uma puta Gente, era desculpa tão pra comer. bom. É, não é bom? Ah, mas eu adorava. Eu queria que alguém chegasse e falasse: Danilo, agora você vai fazer um apresentador de talk show gordo. Come bastante. Como é que é pra voltar depois? Um saco. É um saco. Demorei 3 anos para voltar. Mas eu sabia, quando eu engordei, eu sabia. Eu me conheço, eu sei que eu sou extremamente disciplinada com esse negócio de alimentação. Eu sabia que eu ia voltar. Mas foi chato. Eu demorei 1 ano para engordar tudo e 3 anos para perder. E hoje, se me chamassem para fazer um personagem que eu tivesse que engordar, já ia ser um pouco mais difícil por causa da minha idade, Mas faria? né? Porque aí, claro. Mas assim, também engordar do jeito que eu engordei, não. Não daria, mas não por uma questão de vaidade, é porque eu sei que eu não vou voltar. Você vai sobrecarregar Entendeu? a máquina. Não, e hoje em dia não dá mais, né? Com a idade que eu tenho, não dá mais. Na sua palestra, você fala desse tipo de coisa? Falo Sobre porque é um autocontrole? histórico que eu tenho, situações reais que eu vivi desde os 13 anos. E isso aconteceu foi ao acaso. Eu fui chamada para dar um depoimento sobre a questão da obesidade, pelo que eu tinha passado de ter sido muito gorda, depois ter emagrecido e tal, para funcionários da Petrobras. E aí eu dei eu como jornalista e comunicadora, sempre falei muito bem, eu dei esses depoimentos Contou de uma sua história. forma, exatamente, que as pessoas gostaram. E aí outras empresas começaram a me chamar também. Aí eu peguei esse nicho e falei, eu vou estudar. E aí comecei a estudar profundamente sobre a questão da autoestima, não só sobre a questão da obesidade, da qualidade de vida, de uma boa alimentação, mas vi que não era muito a minha praia, que a minha praia era a autoestima mesmo, que é a autoaceitação. A obesidade seria um sintoma. Aí já entrava numa área que mexe com a área médica. Entendi. Eu não vou como é que Você se na diz? médica? Eu não vou me lançar para falar de assuntos onde existe uma discussão profunda de pessoas que são extremamente capacitadas para falar do assunto e eu chegar e dizer, porque as pessoas ficam assim, como você emagreceu? Eu falei, como eu emagreci? Com certeza, o jeito que eu emagreci pode ser que não funcione com você, por causa do metabolismo. Mas, assim, era uma curiosidade das pessoas, mas eu não me sentia à vontade de falar assuntos que eu acho que são especialistas, né, que falavam. E comecei a trabalhar com isso, principalmente com relação à aceitação. A aceitação, essa coisa dependente que a gente tem do olhar do outro, né?
de você estar sempre querendo afirmar a sua personalidade, como você é, através do olhar do outro e não do seu próprio. Sua palestra aborda isso. É sobre isso, exatamente. E você dá hoje em qualquer empresa? Eu dou para multinacionais, para grandes empresas, dou para municípios, dou para governos de estado. Faz bastante palestra? Faço bastante. Sua agenda Graças a Deus. Sua agenda hoje como que ela é? Tem mais palestra? Eu não sei, porque eu já fiz 4 filmes, né, em menos de 9 meses. E Quando você olha a sua agenda, você tem mais agendado o trabalho de atriz, trabalho de palestrante, trabalho de empresária? os 3. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Mas é uma coisa assim que vai, né? Tipo, cinema eu tenho mais 2 para fazer agora. E aí esses 2 eu já meio que reservei meu tempo, entendeu? Imagina, em um ano fazer 7 longas, isso daí foi uma coisa que nunca aconteceu. Quem comigo. quem quiser contratar sua palestra, faz como? Tem um site? Não tem site. Tem o telefone do meu escritório, que é 21 24... Não, peraí. Se for no Google, acha. É 2541 7672. Falar com a Fernanda. Se for no Google também... Porque eu não tenho site por enquanto. E eu, acha o e eu telefone. sou Escritório... Montenegro e Raman, que é o meu escritório. Ok, Montenegro e escritório, Raman. o Cristiano Oliveira vai achar. Exatamente. Pensa em lançar uma autobiografia, porque você tem história para contar, não? Gente, eu já escrevi 13 capítulos de um livro. Na verdade, eu fui chamada para escrever um livro por uma editora. E eu comecei a escrever. Tudo à base de vinho, né? Porque eu mesmo, para falar da minha própria vida, eu tive que tomar umas tacinhas de vinho para, de repente, escrever sem pensar, sem analisar. E aí também começaram a acontecer outras coisas, eu dei uma interrompida, mas eu tenho vontade. Mas também quem é que vai se interessar pela minha vida, gente? Como não? A gente está aqui um tempo conversando e tá mó legal. Tá doido, não. Eu tenho muita coisa para contar, mas eu prefiro contar pessoalmente, porque vem junto com a emoção, então entendeu? pega um escritor, senta do lado dele e conta pessoalmente pro escritor. Mas aí como é que ele vai grava... transcrever isso? É que eu fico com medo de na hora, entendeu? Assim, tipo, Sei. que às vezes a interpretação da pessoa que escuta não é a sua, não é o teu jeito de escrever. Eu não sei, esse negócio de ghost para mim é complicado. Mas, enfim, na hora que tiver que ser, vai ser. Eu não planejo nada na minha vida, eu deixo as coisas acontecerem, até porque amanhã pode mudar tudo, né? É verdade. Então eu relaxo quanto a isso. Antes da gente terminar, posso pedir uma que coisa? pena. É uma pena, passa rápido na TV. Posso pedir uma coisa antes de acabar? Pode. Tem como virar onça pra gente? Tá bom, olha, Feliz por Nada continua em cartaz neste ano, vai rodar o Brasil. Esse ano vai rodar o Brasil, dia 14, 15 e 16 a gente está em Florianópolis. Eu não sei o nome do teatro, mas é só buscar na internet que vai ver. Vai procurar lá, Cristiano Oliveira em Florianópolis, você vai ver os dias e horário de teatro que ela vai estar. Muito obrigado. E sucesso no teu filme, viu? Obrigado. Os Exterminadores do Além. A gente... Aliás, outro dia eu tava vendo o outro lá, como seu pior aluno. Ah, é? Né? Você conseguiu ver aquilo até o fim? Vi. Obrigado. Olha aí, consegui alguém. E rolei de rir com você. Achei mó barato com o Moacir Franco. O Moacir Franco tá demais no filme. Tá demais no tá filme. demais. Que isso. Ele é demais. Fabinho Porchat. Ele é demais. Muito bacana. Vamos fazer um filme junto ainda. Vambora, que eu sou sua fã. Eu escrevi um roteiro que você vira tigre, não é onça. A gente precisa conversar sobre isso, tá bom? Tá bom. Vamos conversar no intervalo. Cristiano Oliveira, pessoal! No próximo bloco tem o super promotor Roberto Liviano falando mal de corrupção. Inclusive é bom lembrar que o Rouba Mais Faz, ele roubou do Ademar também. Porque o Rouba Mais Faz era Ademar de Barros. Ele roubou isso também. De noite, Gratia argumentandi.